Olá a todos, sejam bem-vindos. Vou falar aqui, dar algumas dicas, na verdade, para vocês sobre texturização de cabelo. Na verdade, vai ser uma alternativa à utilização de partículas do Blender. Para quem já utilizou o sistema de partículas para criar um cabelo realista, tal, sabe que isso demanda bastante processamento, poder de processamento. Então, precisa de um computador potente aí. Então, se uma imagem tem renderização demorada, imagine uma animação. Então vou mostrar uma alternativa. Para qualquer coisa que a gente faça no Blender, existem diversas maneiras. Essa é só mais uma maneira de se fazer alguma coisa, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou mostrar aqui para vocês primeiro algumas texturas que eu peguei da internet, fui lá no Google mesmo, digitei cabelo, textura cabelo, tal, me trouxe alguns resultados. Essa aqui é uma imagem que eu peguei, depois eu disponibilizo para vocês. E é o seguinte, é uma imagem branco e preto, não tem canal alfa, então o Blender tem que trabalhar com isso aí, tem que conseguir entender que o preto, por exemplo, é um canal alfa. O preto eu não quero que seja renderizado, quero que seja transparente. Essa daqui é outro exemplo, ó, peguei também no Google, imagem preto e branco também. Essa outra aqui já é uma imagem que eu peguei de uma referência de um sujeito chamado Paul Bernatchez, acho que é isso o sobrenome dele, tá? E o seguinte, não sei se ele não conseguiu ou se ele queria fazer isso mesmo, mas ele queria uma imagem que já tivesse o canal alfa, já tivesse essa transparência, não fosse preto, tá? E ele criou isso já no próprio Blender, então ele foi lá, criou um sistema de partículas no Blender, do tipo cabelo, aplicou alguns materiais, configurou tudo e tal, renderizou com o canal alfa, salvou essa imagem e depois aplicou essa imagem à mesh dele para simular o cabelo. Esse foi o trabalho dele. Então, ao invés de eu fazer uma renderização, por exemplo, de uma animação, por exemplo, de 60 segundos, que tenha diversos, toda vez que passar por um frame ter que renderizar novamente o sistema de partículas, ele renderizou apenas uma vez, depois utilizou isso daí como textura aplicando em mesh. Foi isso que ele fez. Eu vou mostrar aqui para vocês como aplicar isso daqui então num objeto. Vou deletar esse cubo inicial, vista de frente, Shift A, Add Mesh, vou utilizar um UV Sphere, só para simular uma cabeça. Vou aplicar aqui o Shading Smooth, para suavizar. E vou fazer um desenho de apenas uma mecha do cabelo, só para a gente fazer esse teste. Pressionar então Shift A novamente, Add Mesh, agora um plane, um plano. Posicionar ele aqui em cima, só para ajustar o formato dele. Posicionar então RX90 para rotacionar 90 graus no eixo X. Desculpa. Tab, entrar em modo de edição. Escalonar aqui no eixo X. Deixar assim fininho. Mais ou menos proporcional a essa cabeça aqui. Então essa aqui vai ser a nossa mecha de teste. Vou adicionar uma nova janela aqui no Blender. Vou pegar aqui no cantinho. Ocultar esse painelzinho, pressionar a letra T, tá? Se quiser ocultar isso aqui também, T aqui. Vou alterar aqui o tipo de painel para Image Editor. Com todos esses vértices selecionados, eu vou pressionar a letra U. Vai abrir o painelzinho UV Mapping. Eu vou escolher aqui a opção Project from View. Então ele já apareceu aqui no painel de mapeamento V. Vou aumentar um pouquinho a escala, pressionar a letra S. G que eu movo. Não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre texturização, tá? Só para demonstrar que o passo a passo de fazer isso mesmo. Então, vou fazer o seguinte agora. Configurar, alterar aqui, deformar essa mesh aqui para ficar mais parecido com o cabelo mesmo. Então, vou fazer algo simples também, ó. Ctrl R, vou adicionar alguns cortes aqui para ficar mais fácil de controlar. 8 cortes acho que já é o suficiente. Vou fazer um corte aqui nesse eixo. 0 para ficar exatamente ao centro.
puxar um pouquinho para frente aqui no eixo Y, ficar assim meio curvado. Selecionar tudo, pressionar a letra A. Descer de maneira que o ponto central dele fique mais ou menos aqui nessa base. Vou adicionar agora um novo objeto aqui, que é uma curva do tipo NURB Curve. Vamos ver lá aqui para cima também. Para fazer o controle melhor, com maior facilidade desse plano aqui, vou utilizar uma curva como referência, que é mais fácil de fazer controle da curva. Entrar em modo de edição também na curva, pressionando a letra Tab aqui. Vou ocultar esse painel aqui de UV. Não vou usar ele por enquanto agora. Object Data, vou clicar aqui. Descer até o final, eu tenho essa opção Endpoint. Repara que a curva ela termina aqui, começa aqui. Eu quero que ela respeite as guias de controle, tá? Então eu marco aqui no Endpoint. Agora ele passa a respeitar as guias, pelo menos o ponto inicial e o ponto final. Eu acho que fica mais fácil assim de fazer o controle. Ó, vou rotacionar essa curva no eixo X 90 graus. E deixa eu ver aqui. No eixo Z 90 graus também. Vou colocar mais 90 graus aqui no eixo X para que ela fique assim, ó. Ó, o ponto central do plano está aqui. O ponto central da curva está aqui. Eu vou posicionar ele mais ou menos aqui, para que fique um em cima do outro. Vou entrar em modo de edição da curva, selecionar todos os vértices dela, também pressionando a letra A, caso já não esteja. Descer tudo para ficar assim, ó. Eles ficarem alinhados da mesma forma, tá? Para elas ficarem já bem ajustadas quando eu aplicar um modificador de deformação. Vou selecionar o plano agora. Vim aqui no painelzinho Modifiers. Vou clicar em Edge. No grupo Deform. Vou escolher aqui Curve. O objeto aqui eu vou escolher a NURBS Curve. Ela foi lá para baixo. Vou pegar aqui. Puxar esses dois mais para cima aqui. Posicionar assim. Isso daqui nunca respeita do jeito que eu quero, mas tudo bem. Olha só como ficou, mas deixar assim, ó. Só para uma ficar perto da outra, fica mais fácil de controlar, mais fácil de identificar. Vou adicionar já um outro modificador aqui no plano, tá? Subdivision Surface. Aumentar aqui o View para 2, Optimal Display. Posicionar a letra T. Shade Smooth também para suavizar isso daqui. E agora eu vou posicionar ele mais ou menos sobre a cabeça. Simular aqui uma mesh. Então vou fazer o seguinte. Eu estou com os dois selecionados, tá? Com a curva e com a mesh aqui, o cabelo, a mecha do cabelo. Vou fazer o seguinte agora, ó. Só com a curva selecionada, vou entrar em modo de edição. Selecionar esses dois pontos aqui, esses dois vértices, primeiro e esse segundo. Pressionar a letra W, menu especial, opção Subdivide, ele vai criar um vértice intermediário aqui, ó, para controle melhor. Vou fazer o seguinte, posicionar esse daqui aqui, esse outro aqui, colocar ele mais para cá. Ajustar também a posição do plano para ele seguir.
voltar para a curva aqui e ajustar a deformação. Deixar assim, tá? Sem muito trabalho, uma coisa mais simples. Vou aplicar aqui a curva, tá? Não vou mais precisar dela. Posso até deletar ela aqui da minha tela também. A mesh fica deformada lá. Deixar assim. Agora eu vou fazer o seguinte. Carregar aqui uma imagem, que vai ser a imagem da textura. Vou achar ela aqui no meu computador. Essa mesmo. Com tudo selecionado aqui. Também fica tudo selecionado aqui. Rotacionar aqui, ó, 90 graus. Para ajustar a posição desse mapeamento. Alterar aqui o Viewport Shading para a gente já ver em tempo real. Já vem aparecendo aqui, então. Olha só como ficou. Esse ponto de luz aqui, eu vou alterar ele de point para... deixar ele como sun. Vou aplicar também aqui no painelzinho mundo um Ambient Occlusion. Fazer uma iluminação global. Que eu não vou mexer muito com iluminação também. Fazer um render de teste, pressionar F12. Ó. Por enquanto, a textura não aparece porque eu não apliquei nenhum material. Configurei o mapeamento, só que eu não apliquei de fato. Para que isso aconteça, eu preciso selecionar o objeto. O plano aqui, vem aqui no painelzinho de material, clico em novo, depois eu vou mexendo nas configurações aqui, ó. Mas eu vou fazer o seguinte, aplicar a textura de fato, é nesse painelzinho aqui, Texture. Então eu clico aqui em nova textura, o tipo não é Clouds, vou substituir para Image or Movie, que é a imagem que a gente vai utilizar. Ao invés de eu clicar aqui no botão Open para abrir uma nova, eu posso clicar já aqui do lado, porque a imagem eu já carreguei, então ela já aparece aqui, ó. Vou renderizar para vocês verem. Ela já aparece aqui no render, só que desconfigurada, ela está na posição errada. Para corrigir isso, aqui embaixo, ó, no Mapping, que é no mapeamento, eu preciso alterar as coordenadas. Por enquanto ele está usando a coordenada como essa Generated, que é a padrão dele, e eu vou alterar para ele seguir o mapeamento V que eu já fiz. Qual que é o mapeamento? Se eu vier aqui, ó, tem o nome do mapeamento, UV Map, é o nome padrão que ele dá. Posso até alterar. Cabelo, mapa. Se eu clicar aqui, ó, cabelo, mapa aparece aqui. Então ele vai respeitar esse mapeamento que eu fiz. Pressionar F12, agora ele respeita o mapeamento que eu fiz. Porém, o preto ainda está sendo exibido. O preto tem que ser interpretado como um canal alfa. Para que a gente faça isso, que é o que realmente importa aqui nesse teste, é o seguinte, ó. Ainda aqui no painelzinho de textura, vou clicar aqui no botãozinho alfa, para ele começar a interpretar canal alfa. Fazer mais um render, ó. Nada mudou ainda. Precisa de mais configuração. Aqui embaixo eu tenho essa opção RGB to Intensity. O que ele vai fazer? Ele vai converter qualquer tipo de cor que tenha na textura para escala de cinza. Então, quanto mais escuro, mais próximo do preto, maior vai ser a transparência. Quanto mais claro, mais próximo do branco, menos transparência, mais sólida a cor vai ficar. Então, eu vou marcar aqui, ó. Vai dar resultado isso aqui? Não, ainda não, tá? O que ele começou a interpretar agora foi o branco. O branco ele coloriu com o rosa. Esse rosa é esse daqui, ó, tá? Vou colocar aqui um azul.
F12, ele já está pintando. Isso porque essa opção aqui, a influência, né, o grupo de influência, o color está marcado também. Por isso que ele está colorindo. Deixa marcado por enquanto. Depois a gente muda. O que está faltando então para ele interpretar esse branco agora, que não é mais preto, como um canal alfa? Eu preciso vir aqui, ó, no painelzinho de material, volto para ele. Aqui embaixo tem essa opção Transparency. Vou marcar aqui alfa. Eu quero que o alfa seja 0, totalmente transparente. Vou fazer um render agora. Olha só, agora ele está interpretando como transparente mesmo. Essa mancha branca aqui é o especular. Vou tirar isso daqui. Não dá um efeito legal, não. Olha só, agora tirei aquela manchinha branca que estava aqui. Vou aumentar esse render para a gente ver de mais perto. Olha só como dá para ver os fiozinhos. Já fica uma coisa mais realista. Vou aumentar aqui um pouquinho o Ambient Occlusion. Para ficar um pouco mais claro. E voltar aqui, vou tirar esse color aqui, não quero colorir dessa forma. Para fazer a coloração, eu vou utilizar essa própria cor. O diffuse aqui, ó, tá branco. Troca uma cor mais escura aqui, marrom. Ah, aqui ficou muito escuro, não está dando nem para ver. Deixa eu alterar aqui também, painelzinho mundo, a qualidade do Ambient Occlusion. Vou alterar aqui o modo do Ambient Occlusion trabalhar de Ray Trace para Approximate. Ele vai dar um resultado um pouco melhor. Ó. Então, olha só como ficou o fio. Dá um realismo bom. Tá? Fica parecendo realmente fio. Só que olha a sombra que fez. Ele não interpretou isso aqui como uma sombra. Para a gente tentar fazer uma coisa intermediária e não dá fazer uma coisa tão perfeita, dá para a gente simular isso daqui. Ao invés de utilizar esse tipo de luz aqui, que é o... Eu estou utilizando o Sun. Eu vou alterar isso aqui para Spot. E vou aumentar aqui a força desse Spot para 3. Alterar a cor dele aqui para um amarelo bem fraquinho, quase branco, tá? O tipo de sombreamento que ele vai fazer é de Shadow para Buffer Shadow. Filter Type aqui para Gauss, que ele vai criar uma sombra mais suave ainda. Soft aqui eu posso até aumentar para 10. Ele cria uma sombra mais suavizada dessa forma. Poderia ainda melhorar ainda mais essa qualidade dessa sombra, tal, e ir configurando isso daqui. Para que a sombra não fique tão evidente, tá? E olha só como fica bem fininho utilizando isso. Qual que é o problema que eu vejo em utilizar esse sistema aqui, utilizando imagem de textura branca e preta? Porque, como a imagem aqui é bem forte, o branco é bem nítido, ele vai deixar com uma transparência pequena. Só que essa outra parte aqui, que já tem umas linhas mais escuras, mais pretas, ele vai deixar já com uma transparência um pouco mais forte. Isso pode fazer com que você tenha que usar muita textura, muitos planos, para encobrir a parte que está de trás, que é o couro da cabeça, tá? Mas nada impede que a gente utilize textura branca e preta, tá? Se eu fosse utilizar a outra imagem, vou pegar ela aqui, ó. Open Image, essa daqui que já tem cor e já tem canal alfa. Vou ajustar aqui meu mapeamento. Para essa outra textura. Ó, então essa outra textura já tem canal alfa, tá? Não tem aquele branco e preto. Ó, já está aparecendo aqui. Quando eu estiver trabalhando com uma textura que já tenha canal alfa, aqui no painelzinho Textures, eu não preciso marcar essa opção aqui, RGB to Intensity.
desmarco ela e eu quero usar a cor dessa textura mesmo. Então eu marco aqui Color. Ter aqui o mapeamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah tá, a imagem aqui ó, tá com essa, eu preciso substituir. Clicar aqui. Se eu quiser ver o canal Alpha aqui no Preview, marca aqui Show Alpha, e já aparece aqui. Olha aqui, já substituiu também. Aqui no Transparent, Z-Transparency, também vou deixar aqui o Alpha como 0, tá? Não altera essa configuração. Vou fazer um render. Olha só, já renderizou. E também fez essa mesma simulação e usei a própria cor da textura para fazer esse efeito. Qual que eu acho que é a vantagem disso aqui? Como ele não interpreta o preto como canal alfa, se eu quiser fazer a base do cabelo um pouco mais escura, eu uso essa cor preta aqui. Tá? Que o preto vai sair aqui. Eu não vou ter que fazer a pintura diretamente utilizando uma outra textura ou utilizando um material. Eu já posso utilizar isso daqui como base, base de cor. Olha só, renderizando de outro ponto. Aqui agora a questão de ajustar direitinho em relação à cabeça para ter o resultado bacana, tá? Aqui está meio serrilhado porque também não apliquei nenhum Subdivision à esfera, mas dá para fazer uma simulação de cabeça, fica uma coisa intermediária, não dá para dizer que vai ficar 100% realista, mas também com um bom nível de ajuste aí deu um resultado bacana, tá? Vou fazer um trabalhinho aqui, vou renderizar uma imagem, depois eu publico aí para vocês darem uma olhada no resultado final, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês tentem aí e pratiquem um pouco, tá? As imagens que eu utilizei como textura eu vou disponibilizar para vocês também, só vocês pegarem aqui no comentário do vídeo. Então, até uma próxima, pessoal.